retorno da minha carteira de estoques supera o retorno dos títulos de curtíssimo prazo do Tesouro Americano? Meu nome é Sidênia, economista e analista CNPI. Se você busca informações sobre o mercado acionário americano, se inscreve no nosso canal. Mas se busca ideia de portfólio, conheça a nossa carteira recomendada no centraldoread.com.br. A gestão do nosso patrimônio envolve muitos números, mas o que os investidores mais estão interessados é o retorno, especialmente em relação às ações ordinárias e títulos públicos. Em seu artigo de 2018, o Dr. Hendrik Besenbinder fez uma pergunta que muitos de nós temos feito reiteradamente. As ações superam os títulos de tesouro do curto prazo? A pergunta destrinchada é basicamente: no longo prazo, o retorno de uma ação supera o retorno de um título do tesouro de curtíssimo prazo, especificamente em um mês? Vamos tentar responder essa pergunta comparando dois ETFs. O ETF SPY, que acompanha o índice SP500, composto por uma cesta de 500 ações, e o ETF GBIL, composto por 19 títulos com prazo de maturidade de 1 a 12 meses. O gráfico em tela mostra que em 10 anos o retorno do ETF SPY supera e muito o retorno do ETF GBIL. Com esse gráfico, então, nós respondemos a pergunta proposta por Besenbinder. Na verdade, ele já esperava essa demonstração que eu fiz com vocês. No próprio artigo, ele nos traz que as evidências de que os retornos do mercado de ações excedem os retornos dos títulos de curto prazo são baseadas em uma carteira amplamente diversificada, que é o caso do ETF SPY. Mas o investidor comum não possui esse nível de diversificação. O autor utiliza a base de dados do Center for Research in Securities Price, CRSP, que contém os retornos mensais de ações ordinárias entre 1926 e 2016 listadas na Bolsa de Nova York, Amex e Nasdaq. Ele observa que, embora a carteira diversificada de fato supere o retorno dos títulos, a maioria das ações ordinárias não superam. Ele observa que pouco mais de 4 em cada 7 ações ordinárias que aparecem no banco de dados desde 1926 têm retornos que superam os títulos do governo em um mês. Para quem tem curiosidade no método utilizado pelo autor, na descrição do vídeo eu deixo um link para o artigo. Mas nesse nosso vídeo eu vou me atentar a alguns resultados importantes do estudo. Primeiro, poucas ações envelhecem, se é que envelhecem. Quanto tempo você espera manter uma ação na sua carteira? Considerando crescimento de valor, crescimento de dividendos, dentre outros pontos, o prazo para manter a ação na carteira é bastante longo, digamos aí 20 anos talvez. Curiosamente, o estudo descobriu que a vida das ações individuais ela é bastante curta, com a duração média de 7,5 anos, como uma empresa de capital aberto. Talvez isso explique porque, mesmo não querendo modificar o portfólio, isso acaba acontecendo com a carteira do investidor. De acordo com o relatório do site vinbold.com, entre 2020 e 2021, a Bolsa de Nova York bateu o recorde no número de empresas que deixaram de ser listadas, caindo de 15,3%, enquanto a queda considerando as bolsas de Nova York e Nasdaq foi de 2,9%. O segundo ponto é que a maioria das ações teve um desempenho inferior aos T-bills de um mês. Na verdade, a base de dados do estudo, considerando esse período entre 1929 e 2016, mostrou que o retorno médio das ações é de menos 2,29%, sendo o resultado mais frequente uma perda de 100%. Terceiro, o desempenho positivo do mercado geral é atribuível a grandes retornos gerados relativamente por poucas ações. Na verdade, apenas cerca de 4% de todas as empresas representavam toda a riqueza líquida criada nas bolsas de valores dos Estados Unidos. A figura abaixo mostra o número de empresas que respondem por todos os retornos ao longo da vida. Como se vê, as 1.100 maiores empresas de uma população de 25.300 empresas foram responsáveis por toda a geração líquida de riqueza. O autor verificou que as taxas de baixo desempenho são maiores para as ações de baixa capitalização, enquanto retornos maiores são provenientes de ações de grande capitalização. Aqui nós tiramos um grande ensinamento. De forma simplificada, os investidores eles podem ser divididos em dois grupos. Aquele investidor que tem o objetivo de criação de riqueza, normalmente deseja superar o mercado,
Esses podem montar um grande portfólio com alta diversificação que garantirá a posse de ações ordinárias que produzem a maior parte do retorno positivo, bem como aquelas ações focadas em value investing, que também agregará muita riqueza ao portfólio. Os fundos de investimento são basicamente esse tipo de investidor. Tem um prazo muito grande pela frente e precisa criar riqueza. O segundo tipo de investidor, que é uma grande maioria, é aquele que busca preservar a riqueza. O objetivo deixa de ser maximizar o retorno total para uma preservação de riqueza, o que não significa ausência de risco. Na verdade, o que o investidor mais busca é um retorno que seja superior às variações de preço, ou seja, a inflação, ao longo do tempo. O que esse investidor deve olhar ao selecionar essas ações? Quantidade de receita, baixo nível de dívida em relação ao patrimônio, fluxo de caixa positivo, dividendo pago, preço negociado abaixo do preço justo e grande valor de mercado da empresa negociada. O que Bressenbinder encontrou já gritava o nosso bom senso. Uma ação de grande capitalização é mais fácil de monitorar. Se surge um problema, saberemos rapidamente, mesmo sem um acompanhamento assíduo do mercado. E por fim, se o retorno positivo é proveniente de empresas de grande capitalização, posso ter uma carteira com poucos ativos, mas de grande valor de mercado? Na verdade, os resultados reafirmam a importância da diversificação do portfólio, bem como volta a atenção na possibilidade de que portfólios pouco diversificados tenham um desempenho inferior, porque eles omitem as relativamente poucas ações que geram grande retorno. Isso é visto inclusive em fundos geridos ativamente com poucos ativos e que apresentam um desempenho inferior a grandes fundos que seguem alguns benchmarks. Por outro lado, os investidores avessos ao risco, o portfólio com diversificação menor tende a se concentrar em ações maiores, o que explica retornos positivos nesse caso. Em resumo, as duas principais descobertas do estudo foram que, primeiro, a maioria das ações não superam os títulos do Tesouro de curtíssimo prazo no longo prazo. E segundo, a criação líquida de longo prazo da riqueza do acionista no mercado de ações está concentrado em muitas poucas ações, que são aquelas de grande capitalização. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like e comentário. Siga também nossas outras redes sociais no Twitter e Instagram. Um abraço e até a próxima!